Bom, então nós vamos começar a nossa revisão de matemática. O assunto, né, no conteúdo da PM do Ceará, nós vamos ter a matemática básica e teremos também a lógica dedutiva. Não temos a lógica indutiva, ou seja, o assunto de análise combinatória, probabilidade, ou seja, nós temos apenas a matemática básica e a lógica dedutiva. Temos também que no decorrer desse estudo, nós já tivemos algumas aulas onde fala também de sequências de letras, figuras. Então, esse padrão, reconhecimento de padrões de recorrência também é assunto também da prova. Então, eu separei algumas questões, né, pelo que eu acho que possa vir a ideia cair lá para que vocês tenham um bom desempenho. Então, veja aí a nossa primeira questão. Onde está a nossa primeira questão? Ah, está aqui. Ok. Então, veja. Ó. O resultado de uma pesquisa realizada pelo IESP sobre o perfil dos fumantes e publicada pela revista Veja, 3 de junho de 2008, mostra que num grupo de 1.000 pessoas, 17% fumam. E dentre os fumantes, 44% são mulheres. Escolhida ao acaso uma pessoa, a porcentagem de ela ser fumante e mulher é superior a 7,5%? Nós temos então aí uma questão de porcentagem. As questões de porcentagem é uma questão que seguramente pode vir na prova. Então, de acordo com o enunciado, ele está dizendo que, observe então que ele deu o total de pessoas no enunciado, ou seja, que são 1.000 pessoas. Ele também forneceu para a gente, vamos chamar de A, representado pelas mulheres fumantes. Lembrando novamente, vamos dar só uma olhadinha novamente aqui no enunciado, olha só. Olha, o resultado de uma pesquisa realizada pelo IESP, isso aqui é um enchimento de linguiça, né? Nesse momento aqui, sobre o perfil dos fumantes e publicado pela revista Veja, 3 de junho de 2008, mostra que num grupo de 1.000 pessoas, forneceu para a gente aí o total de pessoas, 17% fumam, ou seja, 17% dos 1.000 são fumantes. E dentre esses fumantes, 44% são mulheres, ou seja, os 44% é em cima dos fumantes. Então, veja só, nós vamos dizer que o total lá, 1.000 pessoas ele forneceu. Nós vamos dizer que A, representado pelas mulheres fumantes. Primeiro, vamos calcular o número de fumantes. O número de fumantes aí vai ser exatamente os 17% de 1.000. 17% é a mesma coisa que 0,17, porque é 17 por 100. 0,17 vezes 1.000, nós encontramos 170. Quer dizer que no total de 1.000 pessoas, pelo qual foi feita a pesquisa, 170 são fumantes, nesse caso entre homens e mulheres. Porque o outro dado que ele fala também é que as mulheres fumantes representam 44%. Então, são 44% dos 170, ou seja, dos fumantes. É importante que você veja que toda e qualquer porcentagem, ela tem que estar acompanhada de quê? Ela se refere a alguma coisa, então fique atento a isso, porque geralmente os alunos erram na leitura. Então, vamos ver o cálculo aí. Ó. Nós temos aí 44% é 0,44. 44% de 170, nós encontramos 74,8. Aí você fala assim, mas como é que pode 74,8? Quer dizer que tem 74,8 mulheres? Não, de acordo com os dados, né, com os dados que foram coletados, nós podemos dizer que são necessários ali 75. Né? Mas a gente vai usar o dado do cálculo, que é 74,8. Agora vamos para a pergunta da questão. Veja que a questão está pedindo exatamente as mulheres fumantes. Ele quer a porcentagem das mulheres fumantes. A gente tem que lembrar um detalhe, então vamos ver no quadro aqui, olha, que toda porcentagem ela é uma fração. Você tem que pensar que porcentagem, esquecer o porcento e lembrar que porcentagem é fração. Quando eu peço, por exemplo, qual é a porcentagem de mulheres fumantes, né, em relação ao total, eu tenho que colocar aqui em cima as mulheres fumantes e aqui eu coloco o total. Seria isso a porcentagem de mulheres fumantes. Mulheres fumantes em relação ao total. Se por acaso eu pergunto a vocês, olha só, se eu tenho uma mercadoria de R$50 e ela aumenta para R$80, então houve um aumento aqui. Esse aumento é de quantos por cento? Você tem que fazer
a fração do aumento. Daqui para cá, aumentou 30. Esse 30 que aumentou foi em cima de onde? Foi relacionado a onde? Ao que estava antes, que é 50. Então, isso aqui é a porcentagem de aumento. Ele aumentou 30 em relação ao que estava antes. Se a gente multiplicar por 100, é que aparece aquela ideiazinha do porcento, que dá 60%. Mas não esqueça, porcentagem é fração, então entenda ela como uma fração. É a fração da pergunta relacionada ao que está anunciado. Então, nesse caso aqui, como ele quer as mulheres fumantes, então a gente vai colocar a fração entre mulheres fumantes em relação ao total, que é 1.000 pessoas. Fazendo aqui essa divisão, nós encontramos 0,048. O que foi feito aí? Nós apenas contamos a quantidade de zero do denominador e afastamos para a esquerda. Agora, se eu multiplicar por 100, aí eu tenho o resultado em porcentagem que dá 7,48%. E se você observar a questão, ele está dizendo que é superior a 7,5%. Então, esse item está errado, porque não é superior a 7,5%, dá 7,48%. Bom, este é um ponto de porcentagem importante que você tem que ainda exercitar, fazer questão de porcentagem, porque seguramente eu acredito que vai ter uma questão de porcentagem. Bom, vamos então agora para a nossa segunda questão. Na segunda questão, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um pai dividiu R$368 entre seus 3 filhos em partes diretamente às suas idades, que são 3, 5 e 8. O mais velho recebeu a mais que o mais novo, igual à quantidade do filho de 5 anos? Bom, primeiramente vamos descobrir aqui quanto ganhou cada um. Quanto ganhou o filho de 3 anos, de 5 anos e de 8 anos. Um detalhe importante é que você não pode pensar assim. Pessoa, o pai vai dividir entre 3 filhos, vai dividir em 3 partes iguais. Não. Quando falar em dividir, você não tem que pensar que dividir vão ser em partes iguais. Não. A ideia matemática de divisão é exatamente que a soma das partes é igual ao valor que vai ser dividido. Essa é a ideia matemática. A gente nunca pode pensar que dividir em 3 partes quer dizer que divide ao meio, divide em 3 partes iguais. Não necessariamente. Dividir em 3 partes a soma das partes é igual ao todo. Esse é o entendimento matemático que você tem que fazer a construção. Então, quando ele fala aí em dividir em 3 partes, o primeiro entendimento que nós temos é que a soma das partes, observe aí que está faltando o valor do z, viu? Aí no slide. Mas o que nós temos, na verdade, é isso, olha. A soma das partes é igual a 368. Ali no slide está faltando o valor do z. A soma das partes é igual a 368, porque o 368 foi dividido em 3 partes. Cada parte dessa, ela é diretamente proporcional a 3, a 5 e a 8. Veja que quando ele fala que duas grandezas são diretamente proporcionais, você tem que entender que eu vou dividir uma pela outra. Então, observe aqui, olha. A soma das 3 partes, lembrando que aqui está faltando, mas é um z, a soma das 3 partes é 368. Cada parte dessa, ela é diretamente divide, inversamente multiplica. Cada parte dessa é diretamente a 3, a 5 e a 8. Bom, olhando somente para cá, a gente percebe que o z vai receber mais, porque é diretamente a idade dele que é mais. O x vai receber menos, porque é diretamente ao 3, que é o menor. Então, o z ele é maior do que o y, que é maior do que o x. Na questão, ele está dizendo assim, o mais velho, que é o z, recebeu a mais que o mais novo, igual à quantidade do filho de 5 anos? Bom, a gente pode perceber, sem fazer o cálculo, olhando somente os proporcionais deles, viu? Olhando proporcional. Mas vamos fazer a resolução da equação, do sistema de proporção. Então, olha só.
Nesse caso, eu posso encontrar a constante de proporcionalidade. Essa constante, ela é exatamente o quê? Tudo que nós fizermos com as variáveis, nós vamos fazer também com os proporcionais das variáveis. Isso aqui é outra razão. Se aqui eu estou somando x, y e z, então eu somo também o 3, o 5 e o 8, para que eu possa fazer o quê? Comparar a soma das variáveis com a soma dos proporcionais das variáveis. Essa comparação, essa divisão, é que vai me dizer quantas vezes a variável é maior do que o seu proporcional. E, portanto, nós temos aí a razão. A soma das variáveis dá 368 e a soma dos proporcionais das variáveis é 16. A divisão vai ser igual a 23. Esse 23 é exatamente a constante de proporcionalidade. E, portanto, nós podemos encontrar agora o valor do x, que é 3 vezes a constante. Nós podemos encontrar também o valor do y, que é 5 vezes a constante, no caso 23, e o valor do z, que é 8 vezes a constante. Nós temos, então, os valores de x, y e z, ou seja, os valores que eles receberam. E agora vamos para o item. Né? O item diz, o mais velho recebeu a mais que o mais novo, igual à quantidade do filho de 5 anos? Bem, o mais velho, ele recebeu a mais do que o mais novo, a gente faz a diferença para saber quanto foi a mais, olha. O mais velho recebeu 115 a mais do que o mais novo. E 115 é exatamente igual à quantidade que o filho de 5 anos recebeu, que é o valor de y. Então, esse item, ele está certo. É importante a gente observar nessa questão que você pode resolver um sistema de proporção, seja ele direto ou inversa, né? No caso aqui, x é proporcional a 3, o y é proporcional a 5 e o z é proporcional a 8. Isso aqui chama sistema de proporção. Você pode encontrar a constante rapidamente, até treinando, fazendo mentalmente, e aí é só multiplicar com cada um deles. Essa multiplicação é exatamente dizendo quantas vezes o x é maior do que o 3. A constante 23 lá da questão é exatamente a quantidade de vezes que ele é maior. Então, como encontramos a constante, voltando lá para o slide, encontramos 23. Então, quer dizer que o x é 3 vezes 23, o y é 5 vezes 23 e o z é 8 vezes 23. Podemos agilizar isso com mais rapidez, fazendo nosso treinamento devido, viu? Lembrando que matemática, o segredo que é treinamento, é só treinamento. Se você, por exemplo, está estudando tudo, mas matemática está indo na graça de Deus, vai no chute lá de todo jeito. Não, você tem que estudar matemática. Não existe paliativo em matemática, não. Você tem que treinar. O segredo é treinamento. Não vá pensar que alguém nasceu para saber matemática, que isso não. Todo mundo pode aprender matemática se fizer o treinamento devido. Bom, vamos então agora para a terceira questão. Na terceira questão, nós temos os 60 soldados de uma equipe foram igualmente divididos em grupos para participarem de uma aula prática sobre o novo programa de computador, ficando cada grupo em uma máquina. Entretanto, na hora da aula, 3 dos computadores travaram e os outros grupos tiveram que receber uma pessoa a mais. Após essa redistribuição, foram usadas 15 máquinas? Certo ou errado? Bom, esse enunciado, apesar de ser grande, apesar de que você pode pensar que não sei nem para onde é que vai, né? Mas é uma questão comum, porque matemática é uma disciplina decoreba. Você decora procedimentos, decora até questões, ideias, você também memoriza. Então, nesse caso aí, nós vamos montar um sistema. É um sistema de equação. Então, olha só. Nós temos aí 60 soldados. Ele não disse a quantidade de máquinas, vamos chamar de N. Ele também não disse a quantidade de pessoas que vão estar em cada máquina, né? O número de pessoas do grupo que vão estar em cada máquina. Não foi dito isso. Mas a primeira equação que nós temos é, se nós dividirmos os 60 soldados
pela quantidade de máquinas, o resultado que vai dar vai ser exatamente a quantidade de pessoas que estarão em cada máquina. Então, essa é a nossa primeira equação. Repetindo, se a gente pegar total de soldados, 60 soldados, dividir pela quantidade de máquinas, o resultado vai ser a quantidade de pessoas que estarão em cada máquina. Entretanto, ele fala que 3 máquinas travaram. Então, quer dizer que a quantidade de máquinas agora não é mais N. A quantidade de máquinas é N menos 3. Então, os 60 soldados vai ser dividido agora por N menos 3. E o que acontece com a quantidade de máquina para cada um? A quantidade de pessoas em cada máquina vai aumentar mais 1. Então, isso que está no enunciado da questão. Então, repetindo mais uma vez o enunciado. Olha, nós temos que 60 soldados foram divididos em um total de máquinas. O resultado da divisão vai ser exatamente a quantidade de máquinas, a quantidade de pessoas em cada máquina. Entretanto, os 60 soldados vão ser divididos agora só entre N menos 3 máquinas, porque 3 delas travaram. E o que acontece com as pessoas em cada máquina? Vai aumentar mais 1. Então, isso aí é um sistema, e nós vamos resolver o sistema, e aí sabemos se, após a redistribuição, se foram usadas as 15 máquinas que ele disse lá. Então, olha só. Nós temos 60, nós temos a segunda equação, né? 60 sobre N menos 3 é igual a Q mais 1. Nós vamos agora fazer uma substituição. No lugar desse Q, a gente vai substituir o valor dele, que é a primeira equação. Olha lá, 60 sobre N. Então, nós temos a equação. Olha só, na segunda equação, 60 sobre N menos 3 igual a... Aqui eu coloco no lugar do Q, eu coloco 60 sobre N mais 1. E nós temos aí a equação. Substituindo, nós vamos ter... Vamos agora resolver esta equação. Na resolução dessa equação, pode aparecer na prova uma questão similar a essa ou uma questão que você terá que resolver esta equação, que cai na equação de segundo grau, viu? Então, as questões não são específicas, não. Elas têm várias ideias que são trabalhadas na questão. Primeira forma agora é encontrar aí o MMC, que é o produto de N vezes N menos 3. Então, esse produto, que é o MMC, N vezes N menos 3, eu vou agora dividir com o de baixo e multiplicar com o de cima. Esse é o processo que se deve ser feito, o processo decoreba. Então, olha só. N vezes N menos 3 dividido por N menos 3 vai ser igual a N vezes 60 dá 60N. N vezes N menos 3 dividido por N dá N menos 3. Vezes 60 é igual a 60 vezes N menos 3. Também nós temos N vezes N menos 3 dividido por 1. Esse 1 aqui embaixo, olha só. Tem 1 aqui embaixo, viu? Dividido por 1 dá N menos vezes N menos 3. Que vezes 1 dá N vezes N menos 3. Não entre em pânico, viu? Tenha fé em Deus. Quero mandar um alô para o João Paulo, lá de Pernambuco. O Ingli, nome é invocado, Ingli Oliveira, da Paraíba, que estão assistindo a aula agora. Firme, vamos lá, que vai dar certo, viu? Apesar de não sei como é que está o ritmo de vocês no estudo na parte matemática, mas a gente vai conseguir, então olha só. Então, o processo que eu fiz aqui foi o quê? Eu dividi e multipliquei. Olha só, dividi e multipliquei, dividi com 1 embaixo, multipliquei com 1 em cima. Depois de feito esse processo, com todas as parcelas, eu corto o valor de baixo. Ficando agora essa equação em cima, que eu vou fazer uma distributiva. Olha só. Primeiro, 60N igual. A distributiva vai ser 60 vezes N e 60 vezes menos 3. Confira lá a resposta, ó. 60 vezes N menos 180. Mais outra distributiva, que é N vezes N, N ao quadrado, e N menos 3, que dá menos 3N. Vamos agora cortar 60N com 60N. Por que eu posso cortar?
Porque aqui, quando eu passo para o outro membro, ele vem com a operação invertida. Portanto, fica negativo e a soma é zero. Sobrando apenas aquela equação do segundo grau que está lá, que é o n ao quadrado menos 3n menos 180 igual a zero. Bom, nós temos aí uma equação do segundo grau. Na equação do segundo grau, existe um método, né, que é a fórmula de Bhaskara. Você usa a fórmula de Bhaskara, vou colocar no quadro aqui para quem quer lembrar, né, onde nós calculamos primeiro o discriminante, que é o delta, B2 menos 4AC, esses elementos tirados da equação do segundo grau, está aqui a equação do segundo grau, desse tipo, e nós calculamos primeiro o delta. E depois calculamos o valor desse x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esta é a famosa fórmula de Bhaskara. Mas nós já mostrei a vocês já em outras aulas, né, como se resolve a equação do segundo grau de cabeça, ou seja, mentalmente. Então, para fazer mentalmente, deixa eu colocar um exemplo aqui, porque são 4 modelos, viu? Só um... Vou botar outra com sinal diferente que está ali. Ó. Mais 7... Bom, que na equação nós temos lá, ela é n ao quadrado menos, né? Tem menos, ó, menos 3n menos 180. Coloquei uma diferente agora, que é x ao quadrado mais 7x mais 10. Então, olha só. Primeiramente, a gente vai pegar de cabeça, pensar de cabeça, dois números que somando, que multiplicando dá 10 e que somando dá 7. Repetindo. Pense aí, dois números quaisquer que multiplicando dá 10 e que somando, eu estou usando esse sinal, ó, que somando dá 7. Se você pensou no 5 e o 2, então acertou. 5 vezes 2 dá 10 e somando 5 mais 2 dá 7. Essa ainda não são as raízes. Por quê? Esse sinal aqui, o primeiro sinal, ele é sinal contrário ao do maior. Se aqui é mais, é porque o maior é menos. Já esse sinal aqui mostra que, quando ele é mais, os sinais são iguais. Quando ele é menos, os sinais são diferentes. Eu sei que só essa aula que eu estou colocando agora não vai ser o suficiente para você, supimba, como eu entendi agora. Não, eu sei disso. Mas você treina que você vai conseguir fazer mentalmente. Então, como o sinal aqui é mais, os sinais são iguais. Se o sinal aqui for menos, os sinais são diferentes. Então, mais uma vez repetindo, olha. O primeiro aqui é contrário ao maior. E esse aqui, se for mais, sinais iguais, se for menos, sinais diferentes. Então, olha agora lá para a equação que ficou. Olha. Você tem aí n ao quadrado menos 3n menos 180 igual a zero. Você vai pegar dois números que multiplicando dá 180 e subtraindo dá 3. Você deve estar pensando assim, mas quem diabo é quem sabe um número desse? Bem, quando você fizer muitas equações, você vai ver que essa aí é uma equação já conhecida, viu? Dois números que multiplicando dá 180 é 12 e 15. 12 e 15. 12 vezes 15 dá 180. E subtraindo dá 3. Agora o sinal, olha. Aqui eu disse que esse primeiro sinal, ele é sinal contrário ao maior. Se aqui é menos, é porque o maior é mais. E esse sinal aqui, se ele for menos, os sinais são diferentes. Se ele for mais, os sinais são iguais. Então, de acordo com a equação, aqui é menos, o maior é mais. E se aqui é menos, os sinais são contrários. Então, se aqui é mais, lá tem que ser menos. Então, as raízes da equação, sem usar a fórmula de Bhaskara, é o menos 12 e o 15. Nós não vamos pegar o menos 12. Vai nos servir, como resultado da equação, o 15. Porque o n é quantidade de máquinas e não tem quantidade negativa de máquinas. Então, são 15 máquinas.
Mas se você observa lá na afirmação, ele está dizendo assim, após a redistribuição, foram usadas 15 máquinas, está certo ou está errado? Cuidado, viu? Isso aí é uma pegadinha. Porque ele veja que está até grifado, eu botei grifado para vocês, mas lá na prova não vai estar grifado, olha. Após a redistribuição, veja que 3 máquinas travaram, viu? Se 3 máquinas travaram, então olha só, só vão ser usadas N-3 máquinas, não vão ser usadas as 15 máquinas. Então, como N é 15, 15 menos 3, 12. Só foram usadas após a redistribuição, que constatou que as máquinas travaram, só foram usadas 12 máquinas. Então, esse item está errado. Bom, dentro da questão tem muita informação que você tem que recapitular e fazer as questões ainda, viu? Você tem que repetir a ideia, porque uma das coisas que falha em matemática é exatamente a memória da gente. A gente estuda pouco e acha que, entendi, pode deixar que da prova falha. Não, se você não treinar, você vai esquecer. Bom, então, vamos agora para a nossa quarta questão. Na questão 4, já é uma questão de lógica. A questão 4 diz assim, um triângulo equilátero grande será construído com palitos a partir de pequenos triângulos equiláteros congruentes e dispostos em linhas. Por exemplo, a figura descreve um triângulo equilátero. Depois a gente vai ver o triângulo lá no outro slide, né? Um triângulo equilátero grande, ABC, construído com 4 linhas de pequenos triângulos equiláteros congruentes. A linha da base do triângulo ABC possui 7 pequenos triângulos equiláteros congruentes. Bom, vamos ver agora essa questão, que é uma questão de lógica, onde é uma recorrência. Quero também mandar um alô para o Felipe. Valeu, Felipe. Um abraço aí. Vamos botar quente nesse negócio aí. Bom, na questão nós temos o triângulo. Aí ele vai e diz, conforme o processo descrito, para que ser construído um triângulo grande, com linha da base contendo 1001 pequenos triângulos congruentes, são necessários um total de 377.258 palitos? Minha Nossa Senhora! Você vai ter que agora contar esses palitos, vai ter que levar no dia um saco cheio de palito e botar em cima da mesa e começar a medir. Se o fiscal reclamar, você diz, não está no edital dizer que eu não posso levar palito. Então, deixa meus palitos aqui. Eu estou brincando, né? Não pode. A gente tem que encontrar um padrão, uma recorrência para isso acontecer. Porque você não vai pegar palito por palito e fazer um negócio desse. Porque aí vai todo mundo embora de noite, o faxineiro para limpar a sala e você lá ainda com os palitinhos. Calma que eu estou terminando. Não tem condição um negócio desse. Então, olha só. Veja só, vamos dar uma olhada na figura e ver se a figura está construída corretamente. Né? Mas de acordo com como ele disse lá, ele disse na questão, o triângulo equilátero grande será construído com palitos a partir de pequenos triângulos equiláteros congruentes dispostos em linhas. Então, olha só. Na figura, nós observamos que no primeiro triângulo, nós usamos 3 palitos. Né? Aqui nós usamos 1, 2, 3. 3 palitos, ou seja, 1 vezes 3. Na segunda fila, nós encontramos agora quanto? Nós utilizamos aqui 2 vezes 3, 6 palitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usamos 6 palitos. Esse palito já foi contado ali em cima, né? Repetindo, olha, 1, 2, 3, 3 palitos, formou um triângulo. Com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos, encontramos ali 3 triângulos. Novamente, no padrão, nós temos agora 9 palitos, né? Na primeira linha, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 palitos e nós contamos os triângulos, encontramos 5 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5. A gente está contando os palitos, né? Ali são 3, aqui são 6, aqui são 9. Mas existe um padrão.
3 é a mesma coisa que 1 vezes 3. 6 é 2 vezes 3. 9 é 3 vezes 3. Ou seja, existe um padrão que é o 3. Quer ver? Vamos observar agora aqui. Ó. Neste baixo, nós vamos ter quantos palitos vão ser utilizados. Né? Se a gente contar ali os palitos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 palitos. E 12 é exatamente 4 vezes 3 palitos. E ali nós contamos 7 triângulos na base, que é o que diz anunciado. Então, quer dizer que, como na questão ele está pedindo, né? Vamos ver a pergunta agora, vou voltar aqui, depois eu vejo novamente. Ó. Olha só. Na figura diz assim, conforme o processo descrito, para que seja construído um triângulo grande da base, contendo 1001 pequenos triângulos congruentes, é necessário um total de quanto? Ele quer, na verdade, 1001 palitos, né? Aliás, 1001 triângulos que vão ser montados aí. Então, nós vamos observar um padrão agora. Se você observar, existe um padrão que é 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes 3. Se a gente não precisa mais desenhar, quem seria o próximo? 5 vezes 3, 6 vezes 3, 7 vezes 3. E isso, nós chegamos a 501 vezes 3 palitos, que dá um total de 1001 triângulos. Isso na sequência. Nós temos que somar isso aí, ó. Nós temos que fazer essa soma. Essa soma de 1 vezes 3, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 3. Nessa soma, você vê que tem uma constante aí, que são os palitos, os 3 palitos, né? Então, eu vou somar apenas do 1 até o 501, que é 1 mais 2 mais 3 até o 501 vezes 3. É como se eu estivesse fatorando aí o 503. Então, vamos ver aqui no quadro, olha só. Qual a ideia disso aí? Ó? Quando você tem uma soma de números consecutivos, sempre que você tiver uma soma de números consecutivos, a gente pode somar direto. Como é que a gente faz a soma? Sem usar o assunto de progressão aritmética. A gente apenas soma o primeiro com o último, que é 11, e multiplica com a metade, que é 5. Isso quer dizer que a soma de 1 até 10 dá 55. Vamos ver agora como é que seria a soma de 1 até 100. Quanto vale a soma de 1 até 100? 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar em 100. A soma de 1 até 100 dá a mesma ideia. Ó. Soma o primeiro com o último, que é 101, e multiplica com a metade, que é 50. Então, isso dá 5.050. Então, fazer a mesma coisa aqui. Ó. Nós vamos somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar em 501. Essa soma é o quê? Soma o primeiro com o último, 1 mais 501, e multiplica com a metade do 501, ó, metade. Veja que eu somando 1 mais 501 vai dar um número par, né? Aí eu posso fazer a divisão por 2, que dá 502 vezes 501 sobre 2. Que, efetuando aí este cálculo, nós vamos ter 502 dividido por 2 dá 251, vezes 501, nós temos a soma do 1 até o 501. Essa soma de 251 vezes 501, ainda vou multiplicar pelo 3, e esse cálculo nós encontramos o valor de 377.253. Ainda é conta muito grande ainda, se você fosse fazer ela no braço ainda. Né? Então, essa ideia, colocada no quadro, onde você vai somar números consecutivos, você tem que tentar lembrar disso aí, porque ele pode colocar uma sequência de figuras, aonde segue o mesmo padrão. Então, é bom que você lembre sempre dessa informação. Ele pode colocar também, né? Vamos até mostrar outra informação importante, que eles costumam colocar, que são os números triangulares. Quando você tem aqui primeira figura, segunda figura,
terceira, quarta, e eu quero a figura 100, quantas bolinhas tem? Vamos supor aqui, né? Então, para a gente contar a quantidade de bolinhas que tem na figura 100, você percebe o padrão aqui. Ó. Vamos perceber, ó. Figura 1 tem 1. Figura 2 tem 1 mais 2. Olha só, figura 2 tem 1 mais 2. É a soma de 1 mais 2, que vão ser 3. A figura 3 é 1 mais 2 mais 3, que dá 6. 1 mais 2 mais 3. A figura 4 é 1 mais 2 mais 3 mais 4. A figura 5, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. A figura 6, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Então, a figura 100 vai ser do 1 até o 100. Nós já fizemos lá. Vão ser 5.050 bolinhas na figura 100. Esse número que está aqui, olha, são chamados de números triangulares. Números triangulares. Eu quero que vocês se atentem a ele. Tire esse assento aí, senão o líder até me mata. Bom, então, vamos agora para nossa questão 5. Na questão 5, diz o seguinte: considere as seguintes afirmações. Se ocorrer uma crise econômica, então o dólar não subirá. Ou o dólar subirá, ou os salários serão reajustados. Os salários serão reajustados se somente se não ocorrer uma crise econômica. Sendo verdade as proposições, então é correto concluir necessariamente que o dólar não subirá, os salários serão reajustados e não ocorrerá uma crise econômica? Bom, não é uma questão de economia aí, viu? É uma questão onde você vai pegar as informações, nós vamos pegar as 3 informações e deduzir logicamente o que significa elas, considerando como verdadeiras. Então, olha só. Primeiro ponto, nesse tipo de questões, é mais comum, das mais simples, né, que essa aqui já não é das mais simples, você ter uma proposição isolada, uma posição simples isolada, para que você possa substituir nas demais e assim você encontrar o valor lógico de cada proposição. Nesse caso, a gente tem, na primeira, uma condicional simples. Aqui, nós temos uma condicional simples. Na segunda, nós temos uma disjunção exclusiva. E na terceira, nós temos uma bicondicional. Todos os 3 são informações verdadeiras. Então, olha só. Essa aqui, a primeira, para ela ser verdade, tem 3 casos. Só tem um caso onde ela é falsa, que é a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. O pessoal lembra da Vera Fischer, né? Então, só tem um caso onde ela é falsa. São 3 casos que ela torna ela verdadeira. No ou exclusivo, tem o quê? Tem, quando é que ela é verdade? É quando tem uma única verdade. Então, você tem 2 casos de ela ser verdade. Quando tem uma única verdade. Pode ser a primeira verdade e a segunda falsa, ou pode ser a primeira falsa e a segunda verdade. Já a bicondicional, ela é verdade quando os valores lógicos são iguais, ou seja, as 2 verdadeiras ou as 2 falsas. Nesse caso, vamos começar pela bicondicional. Olha, ela é verdade quando os valores lógicos são iguais. Então, vamos considerar primeiro que as 2 informações sejam falsas. Que é falso que os salários serão reajustados e que é falso que não vai ocorrer uma crise econômica. A partir daí, nós vamos substituir nos demais e observar. Se houver contradição, a gente vai eliminar esta hipótese. Lembrando que nós vamos fazer 2 hipóteses. Chamar as 2 de verdade agora, e se houver contradição, apaga tudo e chama as 2 de verdadeira. Aí, uma das 2 tem que estar, senão há incoerência nas informações. Então, vamos lá. Ó. Os salários serão reajustados é falso. Então, bem aqui, que a mesma proposição, salários serão reajustados, também vai ser falso. Mas como isso aí é uma disjunção exclusiva, e ela é verdade quando tem uma única verdade, então, obrigatoriamente, o dólar subirá tem que ser verdade. O dólar subirá é verdade
Significa dizer que o dólar não subirá tem que ser falso, porque uma é a negação da outra. Mas como a primeira aqui é uma condicional simples, de resultado verdadeiro, que a segunda é falsa, a primeira tem que ser obrigatoriamente falsa. Não pode ser verdade, porque senão vira a Vera Fish. Vera Fish é falsa. Se você não treinou essa parte ainda, eu sei que você está entrando em pânico. Já desliga, vai-me embora, vai-me embora. Não adianta não. Adianta sim, só tem que treinar de forma correta. Então, olha só. Nós começamos chamando as duas de falsa. A partir dessa sendo falsa, essa é a mesma, também é falsa. Mas isso aqui é uma disjunção exclusiva. E ela é verdade quando tem um único verdade. Então aqui vai ser verdade, porque lá foi falso. Se aqui é verdade, a sua negação é falsa. E se a segunda do se então é falsa, onde o se então é verdade, aqui obrigatoriamente tem que ser falso. Mas veja aqui, é falso que ocorre uma crise econômica. E é falso que não ocorre a crise econômica, isso é uma contradição. Então, esta hipótese de eu chamar as duas de falsa inicialmente, vai ser descartada. E vamos agora chamar as duas de verdadeira, que é a segunda hipótese. Então, os salários serão reajustados, ela é verdadeira, e não vai ocorrer crise econômica, também é verdadeira. Voltando para cá, se aqui é a mesma proposição, aqui é verdade, então aqui também obrigatoriamente é verdade. Como na disjunção exclusiva, para ser verdade, tem que ter um único verdade, e eu já tenho ele como verdade, então aqui tem que ser obrigatoriamente falso. Como a negação dele, dólar subirá, é falso, a negação lá tem que ser verdadeiro. E aí nós temos uma condicional simples, aonde, se a segunda é verdade, eu nem preciso saber o lógico da primeira. Eu posso utilizar o que está lá, olha. Se é verdade que não ocorreu crise, então vai ser falso que ocorreu crise. Ou seja, isso torna ainda a proposição verdadeira, aqui torna ela verdadeira e aqui torna ela verdadeira, não houve nenhum problema. Agora a gente vai para a afirmação. A afirmação é, podemos concluir que o dólar não subirá? Verdade, ó, o dólar não subirá. Os salários serão reajustados? Verdade, os salários serão reajustados. E não ocorrerá crise econômica? Verdade, não ocorrerá crise econômica. Isso é uma utopia, é o que nós esperamos, né? Então, essa item está certo. Bom, vamos ainda, respire fundo aí, vamos agora para a nossa próxima questão. Questão 6 é outra questão também de padrão. Nós vimos um padrão de figuras, né, naquela questão anterior. Mas existem padrões de sequência de números, que eu aposto numa questão lá, que vai ter uma sequência de números. Na sequência de números, eu quero que sempre você observe, olha, quadrados perfeitos, observe quadrados perfeitos, observe operações básicas, soma, subtração, multiplicação, divisão, observe, vê se existe. Observe também, dos mais incomuns, né, o nome do número, sabe? O nome do número também pode afetar, pode acontecer algo recorrente nesse padrão. Mas a maioria dos casos é soma, quadrados perfeitos, números ímpares, números primos, onde existe aí um padrão de construção. Nessa questão, você vê na questão 1, na questão 6, tem 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, 68. Admitindo-se que a regra de formação dos elementos seguintes, né, que acabamos de falar, permaneça a mesma, pode-se afirmar que os dois números que completam essa tira são 125 e 230? Vamos ver como é que é a construção dessa tira aí. Olha aí. Ó. Primeiro, observe que se eu somar 1 mais 2 mais 3, dá 6, né? Eu estou somando os três primeiros. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Vamos somar agora o 2 mais 3 mais 6. Olha,
A soma dos 3 primeiros dá o quarto. Ou seja, a soma dos 3 anteriores a ele. Aqui, 2 mais 3 mais 6 é 11. Observe também, ó, 3 mais 6 mais 11 vai ser 20. Então, a gente já descobriu o padrão aí, né? Então, vamos somando os 3, encontrando no quarto da soma o resultado dessa soma. Vamos ver agora o quem? O 6 mais 11, 6 mais 11 mais 20 dá 37, 11 mais 20 mais 37 dá 68, e, portanto, os próximos serão 20 mais 37 mais 68 é igual a 125, e a soma dos 3 próximos, 37 mais 68 mais 125 é 230. Então, o item está certo. Os 2 que completam a tira é exatamente o 125 e o 230. Bom, nós vamos agora para a nossa próxima questão. É muito importante que nesse momento de reta final você tem que fazer questões, viu? Muitas questões. Quanto mais questões você fizer, mais você vai reconhecer as questões, alguma ideia nova que você não tenha lido ou que nenhum professor tinha comentado para você. Então é importante que você resolva o maior número de questões, não só de matemática, mas de português, legislação, de todo o conteúdo do concurso, você faça o máximo de questões possível, exaustivamente, viu? Bom, então, vamos agora para a questão 7. Na questão 7, nós temos aí uma questão de diagrama. Questão de diagrama é também, eu acredito que vai ter na prova uma questão desse formato. Então, olha só, você precisa conhecer o diagrama de cada um, né? Ou seja, vamos ver aqui, olha, você tem que lembrar que todo A é B, é o A dentro do B, e que isso é uma condicional simples, não esqueça. Tem que saber também, principalmente, né? Algum A é B. O diagrama é uma interseção entre A e B. Isso aqui é uma conjunção, A e B. E tem que lembrar também que, deixa eu botar aqui embaixo, nenhum A é B. Isso aqui é separado o A com B. Isso aqui é uma disjunção exclusiva, ou A ou B. O conectivo da disjunção exclusiva, existem vários. Ó, tem esse aqui, tem esse aqui. Então, tem vários conectivos da disjunção exclusiva. Mas com relação a diagrama, tente lembrar, ó, nenhum A é B, é uma disjunção exclusiva, ou A ou B. Então, veja só a questão 7. A primeira proposição é que diz que todo brasileiro é artista. Todo brasileiro é artista. Você vai colocar o quê? O primeiro, depois de todo, dentro do segundo. Então, brasileiro está dentro de artista. Todo brasileiro é artista. É o nosso diagrama que nós colocamos no quadro ainda agora. A segunda informação é que Joaquim é um artista. O Joaquim, nesse caso aí, ele é um elemento, viu? Ele não é um conjunto. Ele é um elemento, ele é apenas um ponto. Então, o Joaquim, sendo ele um artista, ele pode não ser brasileiro, mas pode ser brasileiro. Então, veja, ó, pode ser, pode não ser. Ele vai e faz a afirmação. Nessa situação, se a conclusão for Joaquim é brasileiro, então a argumentação está correta? Errado. Porque ele pode ser brasileiro, mas pode não ser. Mas se no item falar ele pode ser brasileiro, aí sim o item estaria certo. Posso até dizer que se aparecer a palavra pode, pode, viu? Pode. É um bizu, mas não vamos entrar muito em bizu, não. Vamos estudar bem para valer, viu? Bom, então, nós temos aí uma das questões de diagrama. Nós finalizamos aí a nossa revisão da parte matemática.
existem vários outros assuntos que você pode trabalhar, né, ainda de matemática. Nós temos assuntos que pode ser que eu quero que vocês dêem uma relembrada de negação, equivalência. Isso é importante, a negação e equivalência. Você tem que treinar e tem que fazer questões. Então, o segredo é a quantidade de questões. Bom, então, vou me despedir de vocês agora e mandar um abraço para todos. Mais uma vez, não esqueça do cupom promocional, onde o código é EstudanteAVP25. Você terá 25% de desconto. Não esqueça disso aí, porque você vai fazer qualquer curso, os cursos são muito bons e estamos aí para ajudar vocês em qualquer momento que vocês precisarem. Então, um abraço para todos e até a próxima.